Boa noite a todas essas pessoas que chegaram, que estão chegando. Boa noite ao pessoal do YouTube. Nós vamos estudar finalidades e natureza das comunicações mediúnicas, né? A finalidade é a natureza. Esse é um curso de introdução à doutrina dos espíritos, proporcionado pela Rádio Amigo, a rádio e a rede Amigo Espírito. Marinalva faz uma contribuição. Eu só tomo passe quando estou em tratamento. Temos, né, Marinalva? E eu estou citando a Marinalva porque ela fez a colocação. Tem pessoas que são denominadas papapasses. O que significa isso? Eles chegam lá, enquanto não tomam passe, enquanto não tomam água fluidificada, aqui e nesse momento, como estamos falando, estamos com o pensamento, todos nós, né? Essas 40 pessoas que estão aqui, pensando de forma proativa e de forma amorosa, estamos recebendo pela mesma forma, carga fluídica e magnética também boa. Isso quando vou assistir a palestra, não tomo passe porque já me sinto assistida. Extraordinário, extraordinário. Você, sim, deve saber se... Até porque, e pode acontecer, meu irmão, digamos, normalmente a pessoa liga o desconfiômetro. Mas vamos dizer que Arnaldo, uma pessoa viciosa, o Arnaldo de Oliveira, uma pessoa viciosa, e ele não ligou o desconfiômetro e entrou na câmara de passe. Você também recebe um passe do nosso irmão. Você pode, e isso até acontece em alguns centros, sair até pior. Então, a palestra, ela proporciona um passe, né? Aqui como nós estamos. Arnaldo faz a seguinte contribuição. Décio, fui orientado a não transmitir passe porque sou portador de leucemia, doença sistêmica. Posso simplesmente orar e praticar a radiação próxima à distância. Pergunta de um amigo. Veja bem, o amigo perguntou, você não precisa colocar as mãos para magneticamente os fluidos. Nada diz que os fluidos... Arnaldo, e você que coloca, ou essa pessoa que perguntou deve estar aqui na sala, você pode tão somente pensar de forma proativa. Porque o magnetismo sai do médio passista, do fluido espiritual do espírito, para o necessitado. Veja bem, eu não recordo a pessoa aqui que estava nos nossos estudos próximo passado, ele disse o seguinte, Décio, aconteceu uma coisa interessante que eu vou relatar. E eu achei muito bom esse relato do amigo, porquanto serviu de exemplificação e veio corroborar com aquilo que nós falávamos, que nos passes, para dar passe, você não precisa nem colocar as mãos, até porque tem certas pessoas idosas, né, que ao ficar com a mão estendida por um determinado período, pode doer. O que essa pessoa fez? O pai tinha suicidado e tinha duas crianças chorando. Uma criança de 8 e outra de 12 anos ou 13. Pois bem, ele pensou firmemente, fez uma oração do fundo do coração e proferiu um passe. Até porque a gente deve ter muito cuidado, porque no féretro lá, e quem está visitando o morto, pode não ser espírita. E você, com uma ação dessa, pode chocar quem não é espírita. Ele fez e falou, Décio, você não há de ver que logo, logo, essas crianças pararam de chorar, e eu vi que aquele choro desesperado, aquele clamor, aquele destempero, eu diria até, eu vi que gradualmente foi amofinando, foi equilibrando, até a pessoa não chorar. Houve o passe? Sim, houve o passe. Houve imposição de mão? Não, não houve imposição de mão. Várias casas até que se pratica o passe coletivo,
Muitos médios lá, isso depende muito de casa e a maneira que o médio sentir. Muitos médios não levantam a mão para o passe coletivo. Pensa, emite. Então, a pessoa necessariamente não precisa colocar as mãos. Ora, e agora mesmo, a Marinalva conversava e nós falávamos, né, que a palestra propriamente dita é um passe. Nós não estamos fazendo uma palestra, nós estamos fazendo um estudo, mas aqui nós estamos dando e recebendo o passo. Domine esse meio de campo aí, Arnaldo, do nosso amigo castelhano aí. Então, deixa eu ver aqui, o chat desceu. Muito bem. Arnaldo, se eu me sinto bem, penso que não devo gastar a energia do médio ou da espiritualidade. Muito embora esse gasto de energia, Marinal, não é como o sangue. O sangue, por exemplo, você está anêmico e vai ao hospital, você muitas vezes recebe 1 ou 2 litros de sangue, que é uma porção finita. O fluido espiritual e o fluido mediúnico, ele está numa porção infinita, né? Ele está uma ação infinita. Muito bem, dando sequência. Então, o fim providencial das manifestações, vimos que é convencer, sobretudo os incrédulos, de que existe vida após essa vida. Há espíritos. E o próprio espírito, quando Kardec falar, Kardec agora, senhor Kardec agora, na época não era Kardec, é professor Rivaio, né? Ele ainda não tinha sido orientado para adotar o pseudônimo de Kardec. As mesas agora, elas não estão simplesmente dançando, movendo, elas estão respondendo pergunta e balançando, dançando. Ele disse o seguinte: eu só acredito se provar que elas têm cérebro para pensar ou têm nervos para mover. Mas ele foi e verificou que, por trás daqueles movimentos inteligentes, inclusive respondendo perguntas, previamente com um alfabeto ali adredemente colocado, ele percebeu que havia uma ação inteligente das mesas. Havia uma ação inteligente. Ora, por trás daquela ação inteligente, com certeza, tinha também entes, seres inteligentes. E Kardec disse o seguinte: quem está falando aí? Aquele ente, aquele ser inteligente que fazia-se uma mesa, mover, responder, ir dali para aqui, ele disse o seguinte: é espírito. E Kardec é muito cauteloso, muito cioso, muito metódico, e ele diz: o que é espírito? Aí os próprios espíritos que estavam lá, nada mais são do que as almas que animam as pessoas que estão na carne, encarnada agora, como você propriamente dito, porém está no plano espiritual. Então, quem designou o nome de espírito não foi Kardec, foi os próprios espíritos. Kênia Graciela Batista diz o seguinte, ela questiona: Décio, sem o amor e a caridade não existe um bom cristão. Eu frequento a Umbanda e preciso sempre estar limpo de mente e de corpo. Que coisa extraordinária. E a Umbanda, que nem é extraordinária, ela só propugna o bem, só faz o bem como qualquer outra doutrina. Então, tem que ter amor. E Jesus, quando esteve aqui, ele não falou em religião, que só aquela religião é melhor. A melhor religião é aquela que você sente bem, é aquela que te faz uma pessoa melhor e te aproxima mais, vamos dizer assim, de Deus. Essa é a melhor religião. Mário Domingo diz o seguinte: decido há muito tempo que não
não vou tomar passe, porque ficava bastante mal, ao ponto de sair do centro e ir pegar o carro e fazer algumas barbaridades e não sentir bem. Sou médio. Ora, no momento em que Mário chega lá no centro e decidiu a não tomar o passe com o médio propriamente dito, ele está assistindo a palestra, tomando um passe, aqui agora, tomando um passe, ao deitar, fazer uma oração, é também um autopasse. É você evocar aquele santo, aquele espírito, o seu anjo protetor, o seu anjo de guarda, o seu guia e orientador, que todos nós temos um, e solicitar as bênçãos e as bondades divinas para que você dê cabo aquilo que no mundo errático, na erraticidade, não de erro, no mundo espiritual você planejou. Lucivan diz o seguinte, Lucivan Gonçalves, Décio, para ser espírita, necessariamente deve frequentar uma casa espírita? Não necessariamente, não necessariamente. Você, muitas vezes, o que é o espírita? Vamos conceituar o espírita. O verdadeiro espírita é aquele que diariamente combate as suas mazelas, os seus vícios e acrescenta-se uma virtude. Então, o espírita não é aquela pessoa perfeita, não. Eu digo mais, Lucivan, o que adianta o Décio se jactar-se como espírita e ir 2 ou 3 vezes por semana, ou ele jactar, não, eu sou um espírita extraordinário, porque isso, e faço aquilo. No entanto, não sou caridoso, como a nossa amiga Lucivan falou aí. E não sou caridoso, não tenho amor. Ou por outra, digo mais, você não vai ao centro. E eu vou 7 dias por semana. Mas você, digamos, um médico, uma pessoa faz caridade, ou um médico descobriu uma vacina, e você nem acreditar em Deus, você acredita, nem acreditar em Jesus, você não acredita. No entanto, você faz o bem. Eu, por minha vez, vou todos os dias ao centro. Porém, não fiz ou não faço a caridade que você fez. Você inventou uma vacina, essa vacina salvou dezenas, centenas, milhares de pessoas. No fundo, quem praticou mais o bem? Será que foi aquele ateu cidadão que não acredita em Jesus ou o Décio que vai todos os dias no centro? Então, eu não preciso ir ao centro para ser um espírita. Porque o verdadeiro espírito é que ele combate diariamente as suas asperezas e, cada dia, propugna, a fazer o melhor. Então, hoje eu não tenho dúvida que eu sou melhor do que 5, 6 anos atrás. E daqui 10 anos eu vou ser melhor do que hoje. Porque nós estamos num processo evolutivo. Muito bom. Vamos dar sequência aqui. Então, a finalidade, agora falaremos sobre a finalidade. Os bons espíritos nos vêm instruir para o melhoramento e o avanço. E não só para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou que só deve ser conseguido pelo trabalho. Está aí na internet, e a internet é profícua, é rica nisso, né? Eu não vou citar o nome da pessoa. Tem um médium vidente aí, falando tudo, que ele previu que Lula ia ser preso, que essas ocorrências do Sérgio Moro, que Temer vai ocorrer isso, o presidente do Senado aquilo, o caboclo está prevendo tudo. Gente, o bom espírito, isso está lá no livro dos médiuns, o espírito de luz, ele não prevê nada. Ele não prevê porquanto, se aquilo que nós falássemos, se eu sei que vou ganhar, ou você, por exemplo, sabe que vai ganhar na loteria, vamos dizer aqui, daqui 15 ou 20 dias, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que você simplesmente não vai trabalhar, deixar as coisas de uma certa forma ocorrer por ocorrer. Então, é por isso que os bons espíritos
nada dizem, não falam, não preveem data. Vamos assim, de uma forma mais prática. Chico Xavier, um dos maiores, se não o maior médium do mundo que conhecemos, aqui no Brasil, não tem dúvida, foi um dos maiores, ele nunca previu nada. Através dele, que era um campo magnético muito grande, ele tinha e dava passividade a vários espíritos, através do Chico, não houve previsão nenhuma. O bom espírito não faz previsão. Adesso. Mas, na verdade, com isso, você está falando que não pode haver presciência? Não pode? Pode. E normalmente acontece. Por exemplo, no caso de uma doença, no caso de uma comoção, o corpo ele estando mais frágil, no caso de uma doença, por exemplo, o espírito, ele fica mais livre. Ele fica mais livre. E em ele ficando livre, pode, naturalmente, ter algum aviso, ver determinada situação. Isso quando é permitido, mas sempre a espiritualidade. Meu anjo protetor, Deus, por exemplo, Jesus, eles não vão atuar para que eu exerça esse ou aquele livre-arbítrio. Está sempre dentro de mim a lei na consciência, se devo seguir esse ou aquele caminho, né, meus irmãos? Se devo seguir esse ou aquele caminho. Então, as manifestações não são, pois, destinadas a servir de interesses materiais. Então, na verdade, o espiritismo, ele cura o espírito, a parte material fica mais com a ciência. Todavia, e em função de eu ter uma cura espiritual, o meu perispírito, ele está lesado, ele foi, de uma certa forma, curado às células ou os átomos perispirídicos, aquilo vai refletir no soma, no corpo físico. No soma, no corpo físico. Maria Sindrine Rezende faz... Recebo o passe há 20 anos. Estudo a doutrina e digo às pessoas que minha religião é o espiritismo, mas nunca existiu a mediunidade. Por que será? Veja bem, Maria Cine, você exerceu muitas vezes, você não a exerceu de forma contundente, porque médium é todo aquele que sente, de uma certa forma, a atuação de algum espírito. Você tem vários espíritos, seu próprio guia, protetor, você tem seus anjos de guarda, seus espíritos familiares, que intuem você, que ocasionalmente, quantas vezes você deixou de ir naquele caminho, deixou de ir naquele local, por quanto houve. Muito embora você afirma que não tem a mediunidade contundente. Por exemplo, a mediunidade de ver, de ouvir, de escutar, de curar, ou seja, essa mediunidade que várias pessoas têm. Eu tenho e posso ter de forma intuitiva, eu também não a tenho assim. Eu não sou um psicógrafo, eu não sou um vidente, mas isso não torna-nos menor, até porque o médium, ô Maria, ele não é um missionário em si. Ali é uma bondade divina e essa mediunidade lhe é concedida, pode ser até temporária, para que ele promova a sua autoajuda, a sua autoevolução e, por consequência, ajuda a outrem. Se, de uma certa forma, ele assim não proceder, essa mediunidade pode ser suspensa temporariamente ou simplesmente extirpada, ou seja, arrancada pela raiz, né? Muito bem. Então, dando sequência, né, meus irmãos? Pela evocação, aproximamos-nos de nós, ele, os espíritos, coloca ao nosso lado, ele nos ouve e nos responde. Porque, na verdade, a rigor, quando eu faço uma evocação ou quando há uma manifestação numa sessão mediúnica, o espírito não entra dentro do corpo como
uma água entra dentro da garrafa, em absoluto, há um entrelaçamento perispirídico, ou seja, do meu perispírito para o perispírito do espírito propriamente dito. Aí atua o meu fluido animal com o fluido espiritual. Então, ele não entra, ele não é dono. A incorporação propriamente dita não existe dessa forma. Há, muitas vezes, uma subjugação, né? Auxiliam nos seus conselhos, testemunhando-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam, né? E quando a gente lembra deles. Então, não tem, eles podem estar em qualquer mundo, sofrem um choque. Se você solicita ou pensa em determinado espírito, não precisa nem verbalizar nomes, ele vem, ele recebe como um choque. Ele recebe como um choque, tá vendo, Maria? Então, e as pessoas que por si só sofrem a impressão, sofrem a sensibilização da parte espiritual, assim podemos dizer, médium. Quem falou isso? O próprio Kardec. Então, todos somos médios. Não somos aqueles médios de forma contundente, mas temos resquícios de mediunidade, rudimento de mediunidade. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo, Maria? Você, algumas vezes, a Maria Cidrine, que falou que não é médico, algumas vezes toca o telefone e você fala, olha, a comadre Elzira que está ligando para mim. Você pega o telefone, é a comadre Elzira. Algumas outras bate na porta, na sua campainha, ninguém falou que viria, você não tem. Acaba você adivinhando. O que é isso? É um tipo de comunicação espiritual que você captou. Luciano Gonçalves diz o seguinte, Décio, por certo, muita gente está perdendo essa linha de explanação sua, por começar cedo demais, pois estou assistindo por acaso, mas gostaria muito de poder participar sempre. Porém, pelo horário, então esteja à vontade, Luciana. E das vezes próximas, esperamos você aqui da próxima semana, né? Tudo de bom. Um beijo em vosso coração. Vai com Deus. Mecanismo e comunicações mediúnicas. Papel, né, exercido pelo perispírito. Vamos verificar como que é? Sabemos que os espíritos encarnado e desencarnado têm o seu corpo fluídico, né? O perispírito. E que dá o nome de perispírito. Substância, a sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico e que forma, e de uma certa forma, o alimenta. Então, o perispírito, ele é formado da quinta essência. E nós falávamos nos estudos anteriores, aqui é oportuno a gente voltar, é uma quinta essência. Porque nós conhecemos a matéria em 4 essências: o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, descoberto lá no século XIX, né? Um pouquinho à frente, lá na época de Kardec, por William Crookes. E o perispírito é formado de uma quinta essência, de uma matéria muito pouco densa, muito fluídica. O que é essa quarta? O estado radiante é o raio-x, ultrassonografia, né? Então, é aquilo quando você chega perto do televisor, quando você desliga o televisor, coloca o braço, aquele cabelinho faz tec, tec, tec. Então, ressonância magnética, esse é o estado da matéria radiante. O perispírito, que cobre o espírito, tanto do encarnado e do desencarnado, liga-se o espírito ao corpo, é formado de uma quinta matéria, a qual nós ainda não temos a dimensão, não sabemos, né? Então, a matéria é muito eterizada, uma matéria muito fluídica. Ao entender a parábola dos talentos, me conformei da mediunidade não aflorar como queria, justamente, né? Foi dado, será mais dado àquele que mais tem. E como
a mediunidade, ela é espiritual, mas de uma forma orgânica, ela precisa do organismo para me manifestar, então é natural que eu possa não tê-la. Muito embora eu possa não tê-la agora. Daqui 10 anos eu posso tê-la. Como em criança, e a maioria das crianças, por ter essa sensibilidade maior, eles, né, têm uma sensibilidade e uma mediunidade em si. Crianças de 8, 9 até 11 anos, muitas vezes brincando sozinha, a mãe vê lá a criança brincando, vai aí, meu filho, você tá lelé da cuca ou qualquer coisa, ele brincando com um companheirozinho. Muitas vezes aquele companheiro está ali. Por quê? Não há crítica, não há crivo, não há coisa assim. Ele fazendo crítica alguma, então torna-se a mediunidade mais livre. E nós, adultos, somos deveras críticos, né? Somos deveras críticos. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Interessante que a gente pode fazer esses testes. Boa noite, Silvana. Veja bem, a Silvana chegou, vou pegá-la como exemplo. A Silvana chegou, uma pessoa simpática. Eu chego, a Marinalva chega pela mesma forma, a Edna Lima, e chega e fala assim, Silvana, você está com dor de cabeça. Aí a Edna Lima fala, passa 5, 6 minutos num outro lugar, qualquer a Marinalva fala, a própria Rita de Cássia pode falar. Aí o que ocorre? Ocorre que logo, logo, ela vai começar a sentir uma dor de cabeça. Ela vai começar a sentir assim. Por quê? Porque nós estamos pensando de uma certa forma, um pensamento que nada vai agregar de forma positiva. Falávamos no início de nossos estudos, e inclusive quando falávamos da mediunidade propriamente dita, que o interrelacionamento espiritual e a minha respectiva manifestação pela sintonia. Se estiver numa boa sintonia, se eu estiver pensando bem, vou, consequentemente, ter manifestação de bons espíritos. E o inverso também é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Muito bem. Como é preciso, o médium é um intérprete, né, do pensamento e da vontade do espírito, que comunica por ser intermédio. Assim como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância, uma notícia. Ora, Kardec coloca isso aqui porque na época existia o telégrafo, não existia um computador. Então, ele fala que nós somos o intermediário da manifestação do espírito. E por que o animal é sensibilizado pelo espírito e o animal não é um médium, ele não pode ser caracterizado como medianeiro. Ele é sensibilizado, como nós temos lá a mula de Balaão, ela empacou o Balaão, a mula viu o espírito e foi sensibilizada, mas nem por isso a mula é médium. Porque ela não tem a capacidade de falar para um humano ou mesmo para outra mula. Esse espírito está me falando isso, ele quer isso e aquilo. Então, a mediunidade se processa dentro dos humanos, viu, meus irmãos? Dentro da área humana. Animal não fala-se em manifestação mediúnica. E é comunicada à mente, né? A mente nada mais é do que o espírito. Está, pois, a mente na base de todas as comunicações mediúnicas, quaisquer que sejam as características que se expressam. Procederam acertadamente aqueles que comparam o nosso mundo mental a um espelho. Eu penso de forma proativa
de forma benévola, você vai captar isso. Agora mesmo nós falávamos relativamente à dor de cabeça, aquele pensamento não virtuoso que a irmã o captou. E, como não podemos fugir do imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza, se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Para eu refletir beleza, coisas extraordinárias, eu tenho que jogar para dentro de mim coisas extraordinárias, beleza e amor. É aquele negócio. O seu filho te pede 10 reais. Se você não tem o dinheiro para dar ao mesmo, não tem como você. Então, certa vez, eu até estava falando em um centro, em uma casa espírita, e nós estávamos falando em amor. Você, para dar amor, você tem que tê-lo, em abundância, inclusive. E eu peguei um copo, normalmente eles colocam um copo, e eu peguei o copo, fui enchendo, chegou naquela partezinha do risco, eu continuei e deixei derramar um pouco. Aí eu usei essa metáfora dizendo o seguinte, olha, o amor que nós doamos é esse, como essa água que cai do copo, é aquilo que transborda. Então, esse espelho reflexivo, o qual estamos aqui agora falando, é esse amor, como a água que transbordou o copo. Para você ter algum dinheiro para dar ao seu filho, você tem que tê-lo no bolso. Para você doar amor, você tem que ter amor. Para praticar a caridade, a benevolência, você tem que tê-la em seu interior. Então, somos um espelho que refletimos, sobretudo aquilo que nós temos. Silvano Emílio disse o seguinte, Décio, já visitei algumas igrejas evangélicas, em classes, momentos na oração. Algumas pessoas caem ou começam a entrar em transe e falam em língua. O senhor poderia explicar? Veja bem, uma coisa, Silvana, que nós devemos respeitar. O falar em línguas, são línguas, isso chama até uma mediunidade, xenoglossia, né? Mas línguas, efetivamente, né, que as pessoas entendem. Esse caso que você reportou, pode haver algum processo mediúnico? Sim, pode, porque a parte espiritual existe aqui no centro, existe onde nós estamos, existe na Igreja Católica, existe nos irmãozinhos evangélicos. Pode acontecer e ser, mas, por outra também, pode ser um caso de simulação ou impressão da pessoa. Eu estava vendo um caso que você, acima, relatou, estava na internet. Aí, 2 pastores atendendo a pessoa, e eu estava lá no culto, e atendendo ele, caindo, rolando. Aí o telefone dele tocou. O telefone tocou e ele pediu, parou-se o atendimento, as pessoas que estavam atendendo ele pararam de atender, ele atendeu o telefone e depois deu a sequência normal. Eu achei, assim, que houve uma simulação. Há simulação? Há. Há mediunismo? Talvez. Mas pode haver muita simulação de mim. De eu próprio, né? De mim próprio. Muito bem. Mas nós respeitamos todas as doutrinas, Silvana, todas as religiões. Mas, dando sequência, sintonia mediúnica, nós falamos da sintonia mediúnica. Você é um espelho e reflete aquilo que está dentro de você. O espírito André Luiz esclarece que durante a comunicação mediúnica forma-se um circuito mental que, dessa maneira, expressa a vontade, apelo e uma vontade resposta. Então, você emite esse apelo e a pessoa recebe, né? Tem a respectiva resposta. É o fato de você fazer a evocação propriamente dita. Importa considerar que durante o intercâmbio mediúnico,
o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado, de crise ou em transe. É o caso aí colocado, Silvano. O médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise, ou seja, ele está em transe. Dessa forma, a sintonia mediúnica é apenas uma das etapas do transe, obtida por meio da concentração e utilização de duas importantes ferramentas, o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade. Porque, na verdade, o que ocorre? Quem tem a vontade é o espírito. O espírito pensa, o corpo age e o perispírito processa. Eu pensei em pegar esse copo d'água. Peguei esse copo d'água aqui agora. Eu pensei emitir para o meu espírito, entre aspas, porque eu sou espírito, então o espírito quis. Disse para o perispírito agiu. E o corpo, através da ação fluídica, o fluido vital, apertou através do dedo do copo e eu peguei o copo. Então, o espírito quer, o perispírito age e o corpo processa. Muito bem, Lucilano. Décio, só uma correção para que os irmãos presentes saibam que Lucivan é nome masculino. Obrigado. Você sabe que eu pensei que poderia ser? Muito bem, Lucivan. Então, meus amigos, ela está falando aí, é um ser masculino. Muito embora, né, Lucivan, somos sabedores que espírito, e você é um espírito, e espírito não tem sexo. Servius sinapse. Mas eu não entendi aí. Muito bem, vamos dar sequência. Natureza das comunicações mediúnicas. Agora falaremos da natureza. As comunicações mediúnicas podem ser agrupadas segundo as suas naturezas. Ela pode ser de forma grosseira, frívolas, sérias e instrutivas. Permita-me repetir. As comunicações mediúnicas podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. O que é uma comunicação grosseira? São as concebidas em termos que chocam o nosso decoro. É alguma coisa que, socialmente, vai haver algum desgaste, né? Há um problema de decoro. E as comunicações frívolas? Emanam naturalmente de espíritos levianos, espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões. Né? São comunicações que não têm nada de seriedade. Muitas vezes, antes de mal propriamente dito, esses espíritos são simplesmente brincalhões. E as comunicações sérias? Isso aí, meus irmãos, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 10, item 135. E veja bem, Décio, as comunicações sérias são poderosas quando ao assunto é levado como a forma. Elas ponderam também, né? Poderosas e ponderosas. Tanto na forma. Então, veja bem, toda comunicação que é isenta de frivolidade e grosseria é objetiva e tem um fim útil, é uma comunicação séria. E veja bem, foi dita, e Kardec, assim, a espiritualidade respondeu a Kardec, assim como nós, encarnados, nós, de uma certa forma, fugimos dessas reuniões frívolas, dessas reuniões que não nos remete aos bons propósitos, os espíritos desencarnados, mais ainda. Então, quando percebem que aquela reunião não tem um fim precípio, não tem um fim que nos direciona ao propósito do bem servir, então, quem vai se ater naquela reunião são espíritos grosseiros, pseudo-sábios, espíritos que efetivamente não estão comprometidos com a nossa evolução. Ora, e somos acotovelados por espírito. Segundo Paulo de Tarso, e a própria Livro dos Espíritos, né? Nós somos acotovelados, temos um
inúmeros espíritos, inúmeros testemunhos, até Paulo de Tarso disse dessa forma. Então, meus irmãos, se você tem uma propositura de fazer perguntas sem pé, sem cabeça, ó, meu filho vai passar no vestibular, essa cor da minha camisa, meu pai está morto ou não, eu devo fazer isso ou aquilo, você acha que eu vou nessa festa, se eu pentear o cabelo, se eu fazer umas luzes, fica melhor do que dessa forma, se eu cortar curto? Temos espíritos, naturalmente, que se propõem a responder. Jesus disse o seguinte: se quiserdes e falar com fé, até as pedras te respondem, né? Até as pedras te respondem. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Muito bem, então vamos dar sequência aqui. Da diversidade das quantidades de aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura. Por quê? Porque os espíritos, meus irmãos, não sabem tudo, não. Não é o fato de eu morrer, de eu desencarnar, que eu vou santificar, vou saber tudo. O Décio, essa pessoa que vos fala agora, o fato de ele morrer amanhã ou depois, ele vai ser essa mesma pessoa, ele vai ter os mesmos erros, as mesmas virtudes. Não foi porque ele desencarnou, porque ele morreu, que ele vai ser bom. Então, o fato de você questionar através de evocação e o espírito lhe responder, não significa que aquele espírito é dotado de conhecimento pleno. Às vezes pode ser um espírito, um ponto, um posicionamento pessoal. Kardec, essas questões mais complexas, ele perguntava 5, 6, 8 médios, e médios de localidade diferentes, de centros diferentes. Por quê? Porque a própria mediunidade, eu tenho muito animismo. Animismo, o que é? Aquilo que vem de mim. Por quê? Tá a Carol de Souza aí, e o espírito, eu não gosto da Carol. Eu tenho alguma ojeriza pela Carol, e o espírito também. Sim, não trata ela bem, não. Aí eu tenho que utilizar o meu medianismo, ou seja, a minha ação lógica, a minha ação coerente, para não falar para a Carol. Então, é muito importante esse sensor. É muito, né? Esse sensor. Ana Lu diz o seguinte: não creio que a pessoa enferma que passa ainda a ajudar o próximo acabe por prejudicá-la. Na verdade, o que vai no coração e na mente sadia libera o melhor de nós, nos tornando um canal útil no passe. Justamente, ele pode até melhorar, né, Ana? Muitas pessoas falam, não, mas eu tô com dor de cabeça, eu não vou dar o passe. Ora, ele está com algum problema, desde que esse problema não seja um problema grave que pode atrapalhá-lo, ele pode entrar na cama de passe, dar o passe, além de ele transmitir bons fluidos, ele vai receber benefícios. Ora, então, eu só posso doar, eu não vou receber? Longe disso. Não, muitas vezes, aquela dor de cabeça, aquele descompasso orgânico, aquilo não me impede eu ministrar o passe, não. Boa noite, Evaldo, juntamente com essas pessoas que têm chegado. Veja bem, meus irmãos, comunicação mediúnicas grosseiras. É aquilo que choca o decoro. Elas são triviais, ignóbeis, obscenas, né? Insolente, arrogante. Não leva a nada, não leva a nada. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarrice, trata-se de uma comunicação grosseira. E aí, Décio, você falou grosseira, você falou que tem frívolas também. O que é uma comunicação frívola, Décio? A comunicação frívola emana de espíritos levianos,
zombeteiros, brincalhões. Eles são mais brincalhões do que, efetivamente, maus, né? Por exemplo, jogar pedra, passar medo. São comunicações que não levam a lugar nenhum. A frivolidade das reuniões mediúnicas, muitas vezes tem, dá um resultado de atrair esses espíritos. E aí, o que ocorre? O médium entra nesse diapasão e a coisa não flui. E a coisa pior é você estar subjugado, e Kardec diz que uma das piores obsessões é a fascinação, porque eu estou fascinado e acho que aquele espírito zombreteiro, que aquele espírito brincalhão, que aquele espírito que está aproveitando de uma determinada situação é um mentor, é uma pessoa. Chega, inclusive, ao ponto de ele me influenciar tanto, desce, para de ir lá no centro. Fulano de tal, ciclano, beltrano está fazendo e implementando esse posicionamento, é para que você não dá sequência. Miriam de Fátima diz o seguinte: acho importantíssimo, além de estudar, fazermos nossa reforma íntima, buscando evoluir e praticar a caridade. Justamente. Perdoai as vossas ofensas, assim como, né, eu também vos perdoo. Então não adianta nada você chegar lá, tirar aquela carrada ou dezenas de espíritos malévolos, brincalhões, frívolos, que estão te assediando, e você não fizer a reforma íntima, né, Miriam? Precisa necessariamente implementar a reforma íntima. E o objetivo do espiritismo, ser espírita, é você trabalhar essa reforma íntima. Ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Trabalhar em termos de amor, de caridade, de paz e fazendo sempre as outras pessoas ou o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Foi a segunda lei. A primeira, Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Aí está contido todas as leis e os profetas. Isso quando o doutor do Sinédrio quis colocar Jesus em saia justa, né? Ele falou, qual que é a lei mais importante das 10? Ele não poderia dizer uma. E aí ele disse essas duas extraordinárias e abrangente lei de amor. Ótimo, Miriam. Façamos, pois, a reforma íntima, porque sem essa, nada ocorre. Comunicações mediúnicas sérias. A última comunicações, falando das brincalhonas, das frívolas, das sem propósito nenhum, agora as comunicações mediúnicas sérias. As comunicações mediúnicas sérias são ponderas, e poderosa, eu diria até, quanto ao assunto e elevado quanto à forma. Toda comunicação que é isenta de frivolidade, né, de bestialidade, de coisas ocas, de grosseria, etc., ela é objetiva, ela tem um fim útil. Assim, nós, no mundo dos encarnados, quando a gente vê grosseria, frivolidade, coisas ocas, coisa que efetivamente não nos direciona a nada, a gente praticamente não permanece na união. E os espíritos, mais ainda. E, por último, as comunicações instrutivas. São aquelas que muitas vezes você evoca um espírito específico para um assunto aprazado, um assunto de estudo, um assunto que efetivamente vem nos elucidar pontos ou dirimir dúvidas. Instrutivas são as comunicações sérias, acima de tudo ela tem que ser séria, não pode ser frívola, né, naturalmente, cujo principal objetivo consiste num ensinamento qualquer dado pelo espírito, sobre ciência, sobre moral, ou mesmo sobre filosofia. Então, veja esses 4 tipos de comunicação. Unicamente pela regularidade e frequência é que se processa uma comunicação mediúnica instrutiva. E ela advém naturalmente relativo
há uma evocação. E evocação pode e deve ser feita. Evidentemente que a gente assim o sugere, que seja feita em reuniões mediúnicas, em casas específicas, onde está tudo programado e tem uma assessoria espiritual a toda prova para nos ajudar. Pois bem, meus irmãos, façamos, pois, como identificar uma comunicação verdadeira? Pergunta José Binati. Vamos verificar se esse é um Espírito de Deus. Jesus disse isso. E Paulo também. Como eu acho que é uma comunicação verdadeira, eu tenho que olhar o fundo. O que dimana da mesma? Mesmo que esse Espírito reveste-se de um nome arvoroso, de um nome muito forte e bom, mas se, no fundo, a comunicação, ela amanhã ou depois, ela não aguenta a razão, não aguenta uma análise mais séria, então não vem de um bom espírito. Meus irmãos, agradeço a espiritualidade dos dois planos que estão aqui, sobretudo a vocês, espíritos encarnados que estão aqui. Um abraço de várias voltas. Que Deus nos ilumine, que Deus nos torne, através da espiritualidade aqui presente, que deu a sustentação a essa sala de estudo, melhores e mais ativos, trabalhando, como sempre Miriam falou aí, na nossa reforma íntima. Porque estamos aqui e jogando para dentro de nós só coisas boas, temos necessariamente que melhorar. E, como temos uma vida eterna, um pouquinho só que melhorarmos hoje, ou mesmo nessa encarnação, já melhoramos muito. Porquanto, temos a vida eterna. A gente aqui agradece a Lisângela, ela diz que é muito grata a Lisângela Neco Mata, Lisângela Necos Mata, da Mata, agradece, nós que agradecemos, porque aqui, sobretudo, esses estudos servem mais para mim, não porque os ouvidos estão mais próximos da boca, mas porque eu tenho uma